Então este é o nosso segundo vídeo aqui da série sobre mecânica de motos do canal. E neste vídeo eu estarei falando para vocês sobre as ferramentas. Quem não assistiu o vídeo anterior, eu vou deixar o card aqui. Nós falamos lá sobre as principais categorias de motocicletas existentes aqui no Brasil. E agora nós vamos falar especificamente sobre as ferramentas que serão usadas quando você precisar fazer algum reparo, alguma revisão em sua motocicleta. Antes de iniciar, é preciso entender o seguinte: existem dois tipos de ferramentas predominantes. Nós temos as ferramentas comuns e as ferramentas especiais. Bom, como o próprio nome já diz, a ferramenta comum é aquela que não é destinada somente ao uso na mecânica. A gente vai encontrar ela em outras áreas também, como por exemplo na construção civil, na parte de marcenaria, carpintaria, no campo rural, enfim, são ferramentas que desenvolvem mais de uma função e dessa forma são utilizadas também na mecânica. Já quando se fala em ferramentas especiais, aí são ferramentas específicas para um determinado uso e que ela vai ser utilizada naquela função ali que ela exerce na mecânica e praticamente para outra coisa já não vai servir. Então são ferramentas geralmente mais caras, são ferramentas mais difíceis de ser adquiridas e sobre elas eu vou estar falando mais para frente em um outro vídeo, vai ser um outro assunto. Por hora, vamos nos concentrar aqui nas ferramentas comuns, que serão as que eu irei mostrar aqui. Eu separei as principais ferramentas que são utilizadas dentro da mecânica de motos, tá? Inclusive, elas devem ser em medidas de milímetro. A gente tem duas medidas de ferramentas disponíveis no mercado. São ferramentas em milímetros e ferramentas em polegadas. E isso aí, se você utilizar uma ferramenta de polegada em um parafuso, por exemplo, de milímetro, ela até vai funcionar, porém vai existir aí uma folga, uma diferençazinha bem pequenininha que pode causar o dano tanto do parafuso quanto da ferramenta. Então, quando a gente fala em ferramenta para mecânica de motos, geralmente são ferramentas adquiridas na medida de milímetro, salvo algumas exceções aí, como por exemplo a vela de ignição, que ela já é em uma outra escala, porém existe uma chave específica, uma chave especial para que se esteja aí retirando ou colocando uma vela de ignição, tá bom? Então nós vamos iniciar aqui a nossa aula, lembrando o seguinte: quando a moto ela é adquirida nova, ela vem com o kit de ferramentas dela, esse que a gente está vendo aí. São ferramentas que o fabricante ele disponibiliza para o proprietário, justamente com as medidas aí das principais partes em que se vai fazer manutenções na motocicleta. O proprietário ele pode sim estar fazendo pequenas manutenções, tanto é que o fabricante, aí, através da engenharia, eles enviam essas ferramentas quando a motocicleta é adquirida nova. Então a gente está vendo ali, se nós olharmos da esquerda para a direita, aquela primeira chave ali seria uma chave do eixo, né? Geralmente ela vem no número 22 ou 24, a depender da motocicleta. Lembrando que cada kit ele é específico para um modelo de motocicletas, correto? Então essa chave aqui seria a chave utilizada para folgar a porca do eixo, né? Nós temos aqui uma 12 e 10 milímetros, ela é uma chave de boca, 12 por 10, de um lado é a 12, do outro é a 10, que é uma chave muito utilizada, uma medida muito utilizada na mecânica de motos, e a gente vai ver isso melhor mais para frente. A 17 por 19, que geralmente vai ser utilizada para segurar a ponta do eixo, o outro lado do eixo, quando se estiver retirando a porca, né, caso ele rode. Esse item aqui, ele é na verdade ele é uma ferramenta, mas ele é mais um extensor. Isso aqui é um tubo em um formato ovalado, eu poderia dizer, e ele geralmente é encaixado aqui nessa outra chave para que se crie então uma mão de força aí, a física favoreça que fique, que você tenha um melhor apoio para poder estar afrouxando aí os parafusos e as portas. Essa outra chave aqui ela é específica para regulagem de caixa de direção, da porca da caixa de direção, e a gente vai ver isso mais para frente também. Existe uma muito parecida com ela que serve para regular o clique do amortecedor traseiro, tá? Aqui nós temos essa haste aqui com a boca fenda e uma igual a ela com a boca Phillips. Então ela forma a chave Phillips e fenda, que para ser utilizada ela é introduzida de lá para cá nessa outra chave aqui com a chave de vela. A gente faz aqui no formato de como se fosse no formato de uma cruz aqui, né? E aí ela apoia desse lado daqui, você tem uma posição para trabalhar com a chave desse jeito aqui. Você prende ela pela mão aqui e aí vai fazendo o giro e se consegue utilizar tanto a Phillips quanto a fenda. E a chave de vela propriamente dito, nesse caso aqui é uma chave de vela fina, né? Geralmente aí tá na Honda Bis, na Titan 150, na Yamaha YBR,
uma chave de vela de pé fino, né? Como a gente costuma chamar. E para utilizar ela, a gente vai usar essa mesma haste aqui, só que cruzando agora dessa vez por esse orifício, onde vai se fazer aí o apoio em cruz também para poder estar afrouxando. Isso aqui a gente vai ver tudo na hora da parte mecânica na prática, tá certo? Então esse é o kit que o fabricante disponibiliza. Ele não é completo, porém ele já traz bastante coisa aí das principais ferramentas que se utilizam aí na revisão de uma moto, na revisão básica. É um material que não é de primeira qualidade, é um aço aí bem frágil, porém eles têm um formato bem legal aqui quando se pensa em praticidade ao transportar. Então, ao se pensar em ferramentas que você vai levar na motocicleta, essas aqui são as melhores, porque elas encaixam perfeitamente, elas são bem estreitas, então você faz aí um pacotinho, ela vem e vai ali guardado certinho dentro do porta-ferramentas na própria motocicleta, tá bom? Porém, se você não comprou sua motocicleta nova, ela veio usada e não tem mais esse kit de ferramentas, aí se faz necessário a aquisição de ferramentas básicas para que esteja fazendo algumas intervenções na sua própria moto, tá? Então eu separei aqui as principais que são utilizadas, como eu falei no início, são ferramentas comuns, não vão ser usadas somente na mecânica. Muito provavelmente, se aí em sua casa você já mexe alguma coisa hidráulica, elétrica e tal em casa, talvez já tenha alguma dessas ferramentas aqui. E nós vamos citar elas aqui agora. São 10, eu separei as 10 que são utilizadas. Com essas 10 ferramentas, praticamente você consegue mexer em muita coisa numa moto. Eu diria que 90% dos problemas conseguem ser resolvidos só com essas 10 ferramentas que eu vou mostrar aqui agora, tá bom? Então a primeira delas seria um alicate universal. Essa ferramenta ela está presente na vida da gente em diversas áreas. Está aí na construção civil, ela está também no campo aí, o fazendeiro utiliza lá para amarrar cerca e tudo mais. Está na parte de elétrica, enfim, é uma ferramenta muito utilizada e aqui na mecânica ela será muito útil também. Existem situações em que, principalmente roda, a gente vai tentar afrouxar ali um eixo da roda e a porca ela gira, né? Ela gira junto com o parafuso. Então acaba que o eixo gira junto com a porca. E aí, quando não se consegue mais colocar uma chave do outro lado oposto, principalmente se for uma moto usada, o pessoal já bateu ali, ou a moto tomou queda, danificou a ponta do eixo, a cabeça do eixo, né? Aí há a necessidade de sustentar ela e nada melhor do que o alicate para estar fazendo isso daí. Existem outras áreas também, principalmente quando se mexe ali na parte elétrica da motocicleta, aqueles encaixezinhos e tal, você precisa dar um apertozinho neles para encaixar melhor, ou até mesmo cortar um fio, desencapar, ele vai estar servindo sem problema nenhum, ele vai atender muito bem. As presilhas que sustentam o flexível de freio, enforca-gato, uma série de presilhazinhas que tem na motocicleta, aquelas travas que vai na mangueira de combustível, também ali na mangueira de suspiro. Geralmente há necessidade de se dar um apertozinho para estar conseguindo tirar esse clique dela e fazer a retirada ou a instalação de uma mangueira. Então o alicate ele vai ser bem favorável também neste sentido. Existe uma infinidade, na verdade, de funções. Só quando se começa a mexer na motocicleta é que a gente vai ver realmente que ele é essencial. Então esse seria a primeira ferramenta, seria um alicate universal. A próxima que eu destaquei aqui é a tão conhecida chave de fenda, né? A chave de fenda, o parafuso fenda, ele tem esse formato, como o próprio nome diz, ele traz aqui essa fenda, né? Você encaixa e faz um giro aqui para afrouxar ou apertar o parafuso, né? Esses parafusos eles podem vir com rosca grossa, que é a que a gente chama de rosca soberba, né? Ou rosca fina, que é a rosca em milímetro na motocicleta. Então, o parafuso fenda hoje ele já não é tão comum, depois que inventaram o parafuso Phillips, que é o próximo que nós vamos ver. Mas ainda está presente sim, né, em várias áreas aí, na marcenaria, na carpintaria e também na mecânica. E ele é um parafuso que ele saiu um pouco de linha por conta de que o formato da fenda aqui, ele acaba que é meio acanhado para se trabalhar, quando a gente pensa em relação ao parafuso Phillips, né? Por exemplo, para usar em parafusadeiras elétricas, ele já não é tão bom, porque ele não tem, a chave ela escapa aqui, ó. Quando você dá o giro, a própria força centrífuga empurra a chave de fenda em um dos dois sentidos e acaba escapando, então ele não tem uma precisão muito boa. Mas ainda encontra sim, ainda está presente esse parafuso. Com esse formato de rosca aqui na motocicleta, praticamente nós só vamos ver ali na parte de carcaça plástica, de painel, alguma coisa de presilha de carenagem também tem esse formato de rosca aqui. No mais será em rosca milímetro, né? As demais roscas vão ser nesse formato aqui.
podendo ser com cabeça fenda ou Phillips. Geralmente é Phillips, não se tem tanto fenda. Porém, a chave de fenda ela ainda é muito bem utilizada na motocicleta. Sem contar que ela pode ser utilizada também como um apoio para você descalçar ali, por exemplo, para descalçar uma junta, alguma coisa, ela vai estar sempre sendo utilizada, a chave de fenda, tá? A próxima então seria a chave Phillips. Ela tem esse formato aqui no bico dela aqui, ela tem 4 ranhuras. As 4 ranhuras vão casar nessa cruz aqui que vem no parafuso. Ela encaixa aqui certinho. E diferente da chave de fenda, a chave de fenda a gente não consegue um apoio tão eficiente aqui na cabeça dela. Já na Phillips sim, a gente consegue uma precisão maior. Dá para usar em ferramenta elétrica, porque ele apoia perfeitamente ali, o parafuso ele apoia muito bem. E daí então você consegue introduzir ele sem problema nenhum. Na motocicleta também, como eu falei, essa rosca aqui a gente só vai ver em partes plásticas, de carenagem e tudo mais, ou painéis, aquelas partes mais que é rosca em plástico, né? ABS e tudo mais. O restante praticamente nós vamos ver em rosca fina. Aqui são parafusos de abas de tanque, alguns de carenagem também, nesse formato Phillips. Eu diria que a chave Phillips ela é muito mais utilizada do que a chave de fenda na mecânica de motos. A grande maioria dos parafusos que nós vamos ver lá, eles são sim no formato Phillips. Parafusos ali muito comuns naquela tampa do filtro de ar, que é retirado com a chave Phillips também. Além dos parafusos de borne de bateria, que geralmente vem no formato Phillips. Geralmente são parafusos menores, parafusos pequenos. Eles dão a preferência por parafusos Phillips ao invés de usar um parafuso sextavado, né? Então a próxima ferramenta seria aqui as chaves combinadas, né? Ela tem esse nome porque ela tem um lado que é de boca e o outro aqui que é estrela, né? Então seria a chave combinada na medida de milímetros, lembrando que não é em polegada, é em milímetro. E ela tem na configuração tradicional, que é essa daqui, né? E tem com catraca, que é esse formato aqui. A chave de catraca, ela é bem mais sofisticada. A gente consegue realizar um movimento impulsional e a catraca desarma e ela volta novamente. Então, não há necessidade de prender a chave no parafuso, fazer meia volta, depois retirar e colocar de novo. A gente faz esse movimento aí com a catraca. Porém, a chave tradicional, que seria essa outra opção, atende perfeitamente. Não tem problema nenhum. Essas chaves aqui elas são bastante utilizadas nas partes externas da motocicleta, salvo em posições em que há necessidade de usar usar um cachimbo, né, uma chave de biela. Mas grande maioria dos parafusos da parte externa da motocicleta vão ser com esse formato de ferramenta aqui. Eu trouxe então alguns exemplos aqui para a gente poder estar vendo. Esse aqui é um parafuso de cárter, né, do bujão de óleo ali onde se drena o óleo do motor da motocicleta. Essas tampas também aqui são tampas de bujão, tanto de bujão de óleo quanto de regulagem de válvula nos modelos OHC, são os mais antigos, né? São parafusos, porcas que a gente vai estar utilizando esse tipo de ferramenta. As próprias porcas de eixo também, geralmente são afrouxadas e apertadas com esse tipo de ferramenta. Ela dá um apoio, uma empunhadura muito boa, principalmente se forem chaves grandes, e é possível estar fazendo esse serviço aí muito bem executado. Aqui parafusos comuns que a gente vê muito ali na parte de estribo, de pedaleira, bacalhau, escapamento, ali onde prende atrás, na parte de trás do chassi, né? É muito comum esse tipo de parafuso e ele novamente é utilizado na maioria das vezes a chave combinada. Aqui eu trouxe a porca da caixa de direção. Ela é uma porca grande, quase que nesse tamanho aqui mesmo que a gente está vendo. Geralmente ela vem ali no formato 27 até 32, né, em motocicletas de baixa cilindrada. Fica ali em cima da mesa de direção. E ela pode ser utilizada, pode ser desenroscada com uma chave combinada, tá? Se você não tem uma chave de cachimbo aí, dá para usar normalmente com a chave combinada, que vai ser um serviço bem executado, vai dar o torque certinho e tem um apoio muito bom também. A próxima ferramenta que nós vamos mostrar aqui são as chaves biela, né? Ou tipo L, como é conhecida. Essa aqui é uma ferramenta que ela é muito utilizada na linha de mecânica de motos.
E repito mais uma vez, nas medidas de milímetro. São ferramentas que, quando a gente parte ali para motor, geralmente são utilizadas essas por conta do apoio das peças por dentro do motor, né? E ela é uma chave que ela traz uma empunhadura muito apoiada, né? A gente tem aqui o cachimbo, ela tem esse formato intencional em que um lado é menor do que o outro. Chama-se comumente de chave L, porque se você virar ela aqui vai ficar no formato de uma letra L, né? Então, geralmente a gente usa esse lado aqui da chave para folgar o parafuso. Não é muito recomendado que se aperte, que se dê o torque com esse lado da ferramenta, quando você pode passar e extrapolar o limite, principalmente se for parafusos pequenos, né? Parafuso ali de 5, 6 milímetros, pode ocasionar a quebra. Então, a gente geralmente folga com esse lado e aperta com esse daqui para posteriormente fechar o torque do parafuso, né? Então, a chave L, diferente da chave combinada, tem situações em que a gente não consegue retirar o parafuso, ou seja, a porca com a chave combinada. Não tem apoio. Por conta ali de outros componentes da motocicleta que estão ali atrelados e a gente não tem posição para girar, uma vez que a chave combinada, eu vou voltar aqui o slide, a gente precisa de todo esse espaço aqui para dar esse giro para conseguir folgar ou apertar o parafuso. Então, ela demanda mais espaço ali na motocicleta. Sem contar que ela precisa estar num ângulo plano aqui, ela tem que estar plana em relação à peça, a face da peça, para que se consiga manusear a chave. Já a L, a gente tem esse grau de alcance aqui muito maior para se chegar lá no parafuso, na porca, e trazer então aqui a parte de apoio de empunhadura para longe da moto, e aí agora você fazer o giro, aperto, folga e tal. Então ela tem uma condição de apoio bem maior. Além do que, o formato aqui do cachimbo, ele apoia melhor também a cabeça do parafuso da porca e evita que escape. Já no caso da chave combinada, requer bastante cuidado, porque principalmente já forem parafusos mais velhos e tal, há um grave risco de escapar, tá? Então eu trouxe aqui alguns exemplos na mecânica de motos em que a gente praticamente só vai conseguir fazer se for uma chave L, né? Quando se fala em ferramentas comuns. Que seriam os parafusinhos do peão aqui. Esses dois parafusos eles vão presos a essa presilha e trespassam para a rosca que está lá no peão. Então, ali é uma posição muito acanhada, aquele espaço ali é pequeno e praticamente você não vai conseguir retirar ou colocar um parafuso desse com uma chave combinada. Uma vez que o espaço é limitado, vai ter que ser com uma chave L. Então, tá aqui esse exemplo. O outro exemplo aqui é a porca isso aqui é uma porca da coroa das Titãs, né? Pega ali da CG 82 até a Titan KS, né? Titan KS ainda é nesse formato aqui, com bucha, esse prisioneiro. E são parafusos que são bem apertados e requer a necessidade que seja uma chave L. Aqui é a porca do cabeçote da CGs também. Se você não tiver uma chave de catraca, que é uma chave cachimbo, só vai conseguir folgar ela ou apertar com a chave L, por conta do apoio, principalmente ali no duto de lubrificação. O parafuso fica bem escondidinho mesmo ali no cabeçote, que só entra ou a chave cachimbo ou a chave L, a combinada não funciona. Os próprios parafusos de tampas do motor ali, da carcaça, a gente tem uma certa dificuldade para conseguir folgar e apertar eles por conta que o apoio é bem pequeno ali dentro, então tem que ser com uma chave nesse formato. Ou até mesmo uma porca ali do cilindro de direção, né? Da bengala. Geralmente a gente folga com a chave L pouco antes de fazer a retirada quando elas ainda estão presas na mesa. Que por sinal os próprios parafusos da mesa também, a gente trabalha muito com a chave L. Correto? Então a próxima ferramenta a gente está falando aqui são as chaves hexagonais ou conhecidas Allen. As chaves Allen, elas são constituídas de um aço bem resistente, justamente por conta que o aperto delas é bem considerável. Tá? Então ela tem esse formato aqui sextavado também, aqui na cabeça, né? E isso daí vai no parafuso que já é com uma cava. Ela tem essa cava nesse formato também e a chave apoia perfeitamente nela para que se faça o aperto ou a folga desse parafuso, ou porca, né?
Bom, existem as Allens de haste longa e haste curta. Essas do exemplo aqui são de haste longa, né? São mais compridas. E existem umas que são curtinhas, eu diria que quase que a metade dessas aqui. É preferencial que se use haste longa. As de haste longa elas são bem melhor para se trabalhar, uma vez que a gente vai ter mais apoio aqui, vai ter mais espaço para poder estar utilizando essa ferramenta. Então, tudo na mecânica que lhe favorecer maior apoio é de melhor uso. Essas ferramentas geralmente elas são vendidas num kitzinho, né? Elas vêm ali com um kitzinho, se eu não estiver enganado, é da 3 milímetros até a 10, alguma coisa nesse sentido. Ou pode ser vendida também em retalho, em unidades. É recomendado, isso é uma opinião minha, que você observe em sua motocicleta, veja quais são os números de parafuso Allen que tem nela e se for adquirir a chave em unidades, se procure as específicas para que se tenha aí no seu kit, que possa atender todos os parafusos que tem na sua motocicleta no sentido do Allen, tá? Um detalhe interessante é que ela existe no formato normal, tradicional aqui, toda por um, né? E tem as abauladas, que são essas que o pezinho aqui tem essa bolinha diferente aqui. Essa ferramenta abaulada, ela já é uma evolução das tradicionais, né? E ela facilita bastante quando se vai retirar um parafuso em uma posição que ela esteja, como eu posso dizer, que seja acanhado ali, né? Que você não consiga dar o giro completo da ferramenta. Então a abaulada você consegue tirar, a ferramenta você vai ter o parafuso aqui, né? E você consegue apoiar ela e meio que em ângulo aqui você consegue folgar também ou apertar. Você não precisa estar 100% alinhado com o parafuso como nas tradicionais. Você consegue fazer um ângulo aqui caso exista um obstáculo aqui em volta que requer a necessidade de que se retire em ângulo. Então a abaulada ela ajuda muito nesse sentido, tá certo? Então, na mecânica de motos, os parafusos mais comuns em formato Allen que nós vemos são o parafuso ali que sustenta o cilindro externo e o interno da suspensão, né? Da bengala. A gente tem esse parafusinho aqui, geralmente é o 6 milímetros. Também alguns parafusos de carcaça, é muito comum encontrar. Principalmente se for na Yamaha, aí, a gente tem parafusos de carcaça que são em formato Allen. Esses parafusinhos aqui, eles fecham ali ele vai primeiro esse daqui, que é aqui é do caliper de freio, né? Ele sustenta ali as pastilhas de freio, esse parafuso. Elas são trespassadas aqui. E esse outro aqui vai e fecha e guarda a cabeça desse outro parafuso. Então, na aula prática aí a gente vai estar vendo isso daí certinho, mas praticamente é nesse formato aqui, nessa configuração. E são de Allen de 5 milímetros, tá? E nas janelas ali de conferência de tempo do motor, né? Se nós olharmos o motor da Honda, principalmente, que a gente tem ali do lado esquerdo, né? Do lado do magneto, a gente vai ter uma janelinha aqui, bem alinhada com o eixo do magneto, onde a gente abre para conseguir ter acesso ali à porca do magneto e fazer o giro do eixo virabrequim, né? E tem uma outra, um pouquinho menor, geralmente é um AL6, que fica em cima da posição de cima, assim, na tampa também. Onde a gente vai olhar e conferir ali a referência do volante magneto com a marcação na carcaça para que se ache o tempo de ignição do motor. Não se preocupem com isso, a gente vai estar vendo mais para frente certinho como é que funciona tudo isso aí quando a gente entrar nas aulas de motor. Aí sim a gente vai estar mostrando. Mas aí por hora, aqui a gente vai tá vendo só onde que a ferramenta se aplica, né? Então as próximas ferramentas aí seriam as chaves Torx, né? Em formato L. Novamente aqui é por conta do formato aqui que se parece com a letra L, né? Você coloca na posição. Essas aqui já são chaves mais modernas, né? Ela se parece um pouco com a chave Allen, a hexagonal, porém ela tem um poder de força muito maior aqui, uma vez que já não são só 6 pontos de apoio no parafuso, né? A gente vai ter aqui mais posições aqui para tá encaixando o parafuso. Essas ferramentas elas também são vendidas em jogo. Geralmente a gente vê isso aqui nas partes ali de carenagem da motocicleta, ela pode vir com essa configuração. Alguns parafusos também, como que segura ali a computador de ignição por baixo na mesa, pode ser nesse formato também. E tem um detalhe interessante para observar aqui.
Elas existem nesse formato, com esse furinho aqui, que é onde vai pegar nessa guia. Quando você tem um parafuso com guia, você vê que o parafuso ele tem um ponto aqui no meio, onde vai entrar esse orifício da chave. E ela pode ser plana, aí você vai poder estar usando normalmente parafusos normais, aqui onde não se tem a guia. Porém, se o seu kit de ferramentas ele for sem a guia e você precisar retirar um parafuso com guia, você não vai conseguir, porque ele não vai ter apoio. A de guia, ela até funciona, na que não tem, no parafuso que não tem guia. Mas se for o contrário, aí não vai dar certo. Então eu recomendo que na hora que for fazer a aquisição, você observe esse detalhe se a sua ferramenta ela tem a guia. E aí vai ser a melhor opção para você utilizar, porque você pode tirar parafuso sem guia ou parafuso com guia também, né? Que seria a melhor opção, na verdade. Então essa aqui seria a chave Torx, né? Formato L. Ela existe também em formato T, né? Ali como se fosse o canhão da ferramenta, mas a mais comum é essa daqui e ela atende normalmente, dá para tirar normalmente. Existem aqueles kits também, principalmente quando se compra a parafusadeira elétrica, né? Em que se tem os bitzinhos já com o formato também. Então é uma infinidade de kits que tem. Mas para quem está começando, eu recomendo utilizar as ferramentas mais tradicionais, até porque são as mais fáceis de serem encontradas, tá bom? Então a próxima ferramenta que nós necessitaríamos aí seria o martelo, né? Esse martelo não tem muito o que dizer, ele vai ser utilizado para martelar, então tanto pode estar sendo utilizado o martelo tipo pena, que é esse daqui, tá? Ou mesmo um martelo de carpintaria, que é o martelo unha, né? Muito pouco vai se utilizar o martelo, porém possa ser que alguma coisa esteja ali pesada, ali enganchada e que aí a gente vai lá e dá uma martelada e resolve. Então é interessante que se tenha também um martelo, além do que é uma ferramenta que você pode utilizar em casa numa infinidade de serviços, né? Você pode ali desde bater um prego a conseguir retirar alguma coisa que esteja ali sendo necessário, você vai estar utilizando ele normalmente. Geralmente o pessoal tem um martelo em casa, né? Bem, será necessário também um pincel ou trincha, né? Entenda que na motocicleta é muito comum se encontrar partes sujas nela ali, principalmente quando você vai fazer um serviço, né? Se for uma manutenção de rotina, nem tanto, mas se for um serviço, geralmente a peça já deu problema, já deu pau, já melou e aí vai precisar lavar. Quando a gente fala, por exemplo, de retentor de bengala, a gente dificilmente não mexe antes de dar problema, né? Com exceção ali da revisão de troca de óleo e tal. Você não vai desmontar uma bengala se você não tem vazamento. E aí, quando tem vazamento, requer a limpeza. É uma limpeza mais precisa, né? E aí é interessante você ter um pincel para que você use ali um solvente, consiga fazer a limpeza com melhor precisão, né? Um ponto que suja muito na motocicleta é ali a parte de relação corrente, coroa e peão. Devido a ser uma peça lubrificada e exposta, ela pega muita sujeira, poeira e tal do dia a dia ali, e volta e meia é necessário fazer a limpeza desses componentes, e aí o pincel vai ser muito útil, né? Na parte de retentor de peão também, retentor de câmbio, retentor de pedal de partida, que já são componentes do motor da parte externa que nós podemos utilizar, nós podemos estar fazendo essa troca, essa revisão em casa, sem problema nenhum. Há muita necessidade do pincel que você faça a limpeza daquela área ali pouco antes de fazer a desmontagem e posteriormente a montagem com a peça nova. Então o pincel é uma peça barata, é uma ferramenta barata, é uma ferramenta que você pode estar utilizando em casa para outras coisas também e está na minha lista aqui de ferramentas essenciais, tá certo? Um detalhe interessante é que você pode estar utilizando um pincel formato trincha como esse daqui, mas pode ser também um pincel artístico, pode ser um pincel daqueles que o pessoal usa ali na culinária, né? Pode ser uma escova de dentes usada também. Vai estar servindo para fazer essa limpeza aí das peças. Praticamente vai ser fazer limpeza, né? Então, o pincel ele tem um apoio melhor, mas se você não tiver, dá para improvisar sem problema nenhum, né? Por fim, a última ferramenta aqui que nós utilizaremos seria um estilete, né? Entendam que quando se está fazendo uma revisão, é muito comum que você precise ali raspar uma junta ou retirar ali uma crosta, uma sujeira que está mais grudada ali, que você não conseguiu tirar no pincel. Então, geralmente a gente recomenda a utilização de um estilete, ou pode ser uma faquinha também, de pequeno porte, também dá para servir normalmente.
E aí, se você precisar também de repente descascar um fio, fazer algum reparo, vai vir a calhar aí a questão do estilete. Então, praticamente são essas as ferramentas. Elas são 10 ferramentas principais aqui que nós vamos estar utilizando na parte de mecânica de motos, né? Quando nós entrarmos na parte prática, a gente vai ver onde que vai ser utilizada cada uma delas aí, certinho. E no próximo vídeo eu vou estar falando então sobre as ferramentas especiais, as ferramentas que só servem para determinada função. Essas aqui que eu mostrei não, essas aqui a gente usa em várias áreas aí, você vai utilizar em casa, em outros serviços e também na mecânica. No caso da chave especial, como eu falei, essa vai servir para determinado serviço. É uma gama grande também, então é interessante que se veja primeiro qual que é o modelo da sua motocicleta, para que se faça, se for o caso do interesse de fazer a aquisição delas, que se compre as específicas daquele modelo que vai te servir. Não vai ficar com a ferramenta parada à toa, né? Um detalhe interessante aqui para ser relembrado é que as chaves biela na motocicleta, geralmente a gente vai estar usando aí nas medidas aí de 8 milímetros até a 19, tá? Então a gente vai estar usando aí geralmente a 8, 10, 12, 13, 14, né? 17 e 19 são as mais utilizadas, são os formatos de porcas e parafusos que mais se utilizam. Então, se você for fazer a aquisição de um jogo, verifica primeiro lá na sua motocicleta quais são as ferramentas essenciais. E dessa forma está economizando, tá? O mesmo acontece com as chaves combinadas. Nesse caso, a gente geralmente utiliza aí no formato 7, né? 6 e 7, que vai atender ali parafusinhos bem pequenos, como motor de arranque, por exemplo. Aí a gente vai para 8, 10, 11, 12, a 13, 14, aí pula para 17, 19, 22, 24 e aí vai para 27, 30 e 32, tá? A depender do formato do modelo da motocicleta. E eu volto a dizer que você deve observar primeiro qual que é a sua motocicleta para depois estar fazendo uma lista aí das ferramentas necessárias. Lá no vídeo que eu vou mostrar as partes da motocicleta, eu vou descrever onde ficam os pontos e você vai saber como identificar quais as ferramentas que são necessárias para o teu modelo de motocicleta, tá certo? Então isso aí vai dar uma enxugada, vai dar uma reduzida bem grande na sua lista de ferramentas e vai favorecer na hora da economia, tá bom? Então eu finalizo aqui esse vídeo. Reforço que quem não assistiu o nosso primeiro vídeo, esse aqui é o segundo da série que estaremos falando só sobre mecânica de motos. O primeiro vídeo eu estou deixando aqui o card para você acessar. E lá a gente falou nele sobre as principais categorias de motocicletas aqui do mercado brasileiro. É muito importante saber sobre as categorias das motocicletas para que na hora da desmontagem nós saibamos onde vai ficar cada componente ali de acordo com a categoria, com o modelo. E isso vai favorecer bastante a mão de obra, tá? Então se você não assistiu, dá lá uma olhada que ele já está disponível aí no canal. Por essa sequência, o próximo vídeo vai ser falando sobre as partes de uma motocicleta. Eu vou retalhar uma motocicleta inteira para a gente poder ver certinho ali no passo a passo onde que fica cada componente e tal. Vai ser bem bacana mesmo, a gente já está iniciando aí o processamento do vídeo. Logo, logo vai estar sendo disponibilizado. Eu peço a você que está assistindo esse conteúdo que se isso foi de serventia para você, que possa estar aí dando seu joinha, curtindo o nosso canal. Se inscreva nele se for possível também. Se você tiver alguma dúvida, se eu falei alguma coisa aqui que não ficou claro, manda aí nos comentários aí. Manda aí dúvidas, sugestões, que a gente vai estar tentando atender vocês também na medida do possível, tá certo? Então é isso aí, um forte abraço e até o próximo vídeo.